Graça e paz, irmãos. Confesso que eu ensaiei um monte para estar aqui com vocês, mas eu precisava estar com vocês. Há uma canção que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Eu gosto de ver os irmãos pregarem, tenho sido alimentado com o sermão dos irmãos do reino, alimentado com os irmãos aqui aos domingos, mas eu gostaria de compartilhar com vocês, de forma até rápida, o que Deus colocou no meu coração, para nós podermos estar falando hoje com os irmãos. A verdade... Trocou? Ficou bom. A verdade, meus irmãos, é que estamos celebrando a Páscoa. E eu estava comentando ontem um texto com o Rafael, não é o que eu vou pregar não? Aquele texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Lindo aquilo. O diabo foi derrotado na cruz. A cruz foi a nossa grande vitória. Eu louvo a Deus, porque esse Deus nos deu vitória na cruz. Hoje, o mundo celebra a ressurreição de Jesus. E eu estava falando com o Rafael também sobre essa ressurreição, essa coisa linda. E me veio à mente algo que nós às vezes fazemos. Eu quero ler com vocês João capítulo 21. A partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar da Galiléia de Tiberíades. Se manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles também disseram: também vamos. Foram, subiram logo no barco e naquela noite nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus apareceu na praia, mas os discípulos não conheceram que era ele. Mas os seus discípulos não conheceram que era ele. Meus irmãos, como é que pode alguém que caminha com as pessoas 3 anos, fala 3 anos, e as pessoas não conhecem ele de longe? Irmãos, eu conheço vocês de longe. Hoje nem tanto, que essa vista aqui não está lá tão boa. Mas quando eu vejo alguém de longe pela silhueta, opa, é o irmão tal. Pelo jeito de andar, pelo cabelo, pela forma de conversar. Irmãos, os discípulos olharam e não viram. Isso me preocupa. Isso me preocupou muito quando eu vi esse texto. Porque muitas vezes achamos que temos a visão total do que estamos olhando. Não temos. Não temos. Muitas vezes, meus irmãos, quantas vezes olhamos essa situação e dizemos: é assim. Mas de repente, não, eu não vi direito. Eu não entendi direito. Eu não olhei direito. Porque nós temos a mania de olhar rápido, de avaliar rápido. Nós não nos detemos para olhar com atenção. E aí a gente acaba pecando, acaba errando com muitas coisas. Disse que muitas coisas nós olhamos com o coração. E é muito perigoso olhar com o coração. Porque a palavra diz que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Quantas vezes olhamos com o coração, meus irmãos, e nos enganamos. Temos dissabores terríveis. Olhar com o coração nos dá a certeza do controle das situações. Também não podemos olhar a vida com os olhos da emoção. Quantas pessoas olham com emoção? Ah, amor, o amor é emoção.
E a gente ama e acaba não olhando algumas coisas que acontecem, alguns detalhes importantes. Na empresa onde eu trabalhava, meu gerente dizia assim: Josué, quem olha de longe não vê detalhes. Disse: você está com brincadeira, para de graça. Até que eu fui ver um carro para comprar. E acabei dizendo que ele estava com toda a razão. De longe o carro estava inteiro. Bonito, pintura maravilhosa. Olha lá, cara, que carro é esse? Vou lá. Quando eu cheguei perto, meus irmãos, era um carro italiano, só tinha massa. Massa, e um carro todo, sabe? Meio caranguejo, meio de lado, assim. Eu falei: que isso, rapaz? Poxa, mas eu vi, era tão bonito. Eu até indiquei para um amigo meu. Irmãos, quando olhamos de longe não vemos detalhes. E a minha preocupação é que muitos cristãos de hoje não... Pode cair, minha filha. Não estando... Não pega não, deixa aqui. De hoje estão vendo a Jesus de longe. Estão olhando a Jesus de longe e não identificam detalhes. Esses discípulos que andavam com Jesus todo o tempo não viam Jesus quem era. Não identificaram. Quem é? Eu não sei. É um curioso, está mandando jogar a rede do outro lado. Quem é? Não sei. Irmãos, muitas vezes nós estamos olhando Jesus de longe e não identificamos, meus irmãos, o Jesus que pode andar com a gente. Paulo nos orienta a olhar para Jesus e andarmos conforme Ele manda. Mas será que na nossa caminhada cristã podemos estar vendo as coisas como realmente são? Será que não erramos quando olhamos, quando fazemos alguns julgamentos? Será que não erramos? Nossa mania, meus irmãos, é rotular. Nós rotulamos. Como o mundo rotula? Meu pai, aquele irmão é o chatinho. Ih, chegou o chato. Você nem sabe quem é, mas chegou o chato. Bota o rótulo de chato nele. O nervosinho, o resmungão, o sei lá o que você bota apelido, pelo amor de Deus, bota rótulo. Meus irmãos, a minha preocupação é que quando nós olhamos de longe, não vemos coisas importantíssimas, não vemos coisas que nós deveríamos olhar para o nosso crescimento, não olhamos coisas que nós poderíamos aprender e crescer, a gente só olha de longe. Oi, tchau. Não nos preocupamos em abraçar, em estar perto, em olhar e conversar. Não, como é que é? Como é que é? Desculpa a expressão, mas não bate meu santo. Já ouvi essa expressão, mas não bate. Não é comigo, não tem a ver. Que é isso, irmão? Eu posso dizer a vocês, meus irmãos, que na palavra de Deus, eu vou ser rápido. Eu tenho duas situações interessantes, além dessa, que as pessoas estavam olhando e não viram. Irmãos, nós aqui na igreja, esse grupo dançando aqui, o grupo Livre em Cristo, eu amo ver essa coreografia, esta dança. O que para muitos é alguma coisa, para minha adoração, e eu louvo a Deus, e eu cresço com isso, e eu vibro com isso. Eu estava hoje à tarde, os meninos estavam lá em casa olhando essa música de Getsemane. E tem uma dessas músicas, é essa assim, eles passaram aqui. Os momentos daquele filme Jesus, esqueci o nome dele, rapaz, do Mel Gibson. Irmãos, eu não consigo ver aquele filme todo. Não consigo. Ainda mais com essa letra do rapaz aí, irmãos. Quando eu vi batendo nele, eu dizia, eu devia estar lá.
Quando eu vejo ele tocando, cara, tem uma chicotada que dá assim, não sei se vocês já viram no filme, que a chicotada bate, ele tem que puxar assim, ó. Aquilo é o azorrague, aquilo entrou na carne. Era eu. Era eu. E eu vi e comecei a chorar. As meninas falaram, que isso, João? Eu falei assim, eu não consigo. Porque além do filme, eu vejo meu Senhor. O cara está representando, mas meu Senhor passou por isso. Olhamos muitas vezes, não queremos ver. E eu disse, olha, se fosse ceia hoje, eu diria passar esse filme para vocês verem. O que ele passou, o que ele passou por nós. E a gente, meus irmãos, por besteira, a gente acaba largando ele. Por nada a gente acaba largando ele. Duas situações em que as pessoas estavam com Jesus, mas não ouviram. Primeira situação que eu posso dizer a vocês, Lucas 14, de 13 a 35, é um texto muito longo, não precisa colocar. Os dois discípulos de Emaús vinham da crucificação, estavam vindo para casa. Você viu? Poxa, a gente pensou que ele ia ser o nosso libertador. O cara morreu, hein? Eu pensei que ele fosse ajudar a gente. E daqui a pouco, do texto, chegou alguém do lado deles e começou a caminhar. E aí, tudo bem? Tudo bem. De onde você vem? Você não está sabendo o que aconteceu? Ele falava com o próprio Jesus. Não conheceram, gente. Jesus falou e conversou, falou sobre os fatos. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus começa a falar com eles. Jesus pergunta o que houve. Eles falam de Jesus, mas não reconhecem Jesus. Igreja, muitas vezes, Jesus trabalha aqui, faz aqui, fala aqui, e você não ouve. Mas essa meditação não é para mim. Irmãos, Deus tem me sacudido nos últimos tempos nessa igreja. Nos últimos 3 ou 4 sermões, Deus me bateu pesado, ardido. Eu não sei você. E eu disse a quem pregou, para com isso, hein, rapaz, prega mais isso não. Cláudio? Pastor Wanderson, semana passada. Retrasado, pastor Rodrigo, semana passada. Se você quiser enxergar, você vai ver, meus irmãos, que você está inserido nisso, que a palavra é para você. Jesus está caminhando, dizendo, você está entendendo? Olha o que eu estou falando para você. Ele está aqui, meus irmãos, Ele está conosco aqui, do seu lado, pronto para te abraçar, pronto para te ajudar. Jesus está aqui hoje. Está aqui. Os dois não viram. Talvez você não veja Jesus porque você está tão deprimido. Esta é a verdade. Tão triste, tão angustiado, tão machucado, que você não consegue ver Jesus. Você não consegue entender o que Deus está falando com você. Não consegue. Estava um dia em casa, antes de vir para cá, e eu estava passando uns problemas sérios em casa, de saúde inclusive, e eu comecei a falar com Deus. Falei, Deus, olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Olha, está difícil, hein? O inimigo está batendo pesado, e às vezes escapa alguma flecha, aí bate aqui e dói demais. Ô Senhor, manda um vaso, manda um pastor hoje. Vocês entenderam porque muitas vezes eu não quero pregar? Eu sento aqui, meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Não é porque eu sou o melhor, não, porque eu preciso ser ministrado. E eu sentei, eu lembro que cheguei à igreja e falei, Deus, eu estou muito mal. Vamos sorrir, né? Dá aquele sorriso 15 para as 3, né? Mas não é aquilo que você quer dar, você quer chorar. Você quer abraçar e falar, eu estou mal pra caramba. Eu me recordo num domingo que eu cheguei ali, perto do Carlos ali.
E eu vinha cumprimentando, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Eu encontrei com a Diva. A Diva não falou boa noite. Pastor, fala. Deus está mandando dizer para o senhor assim, 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 assim. Eu falei, o que, Diva? Repete. Tá bom. Eu vou embora. Lembra, Diva? Por que o senhor vai embora? Porque Deus já falou o que eu queria ouvir. Deus já falou o que eu queria ouvir. Agora é só adoração. Irmão, quando a gente quer ouvir Deus, a gente ouve. Quando nosso coração está dobre, está aberto, Deus ouve. Olha só, esses homens estavam andando, meus irmãos, junto com Jesus, viram Jesus. Mas eles estavam tão tristes, com lentes nas vistas, que não conseguiam enxergar o que Deus queria falar com eles. Muitas vezes estamos assim, meus irmãos, com lentes. O inimigo faz isso, tá? Vai colocando lentes mais escuras, para que você não veja o que Deus está fazendo. Ele vai te cegando, ele vai te fazendo você não olhar. Não é comigo, não tem nada a ver, eu não estou nem aí. Irmãos, deixa Deus tocar o teu coração. Ele está aí do teu lado, falando, estou aqui. Eu ressuscitei, estou aqui. Você está pedindo a minha ajuda, eu estou aqui. Você está pedindo justiça, eu estou aqui. Você está pedindo vitória, eu estou aqui. Você está pedindo cura, eu estou aqui. A igreja tem orado por vocês muito. Muito. Eu fui acometido de uma dor na coluna muito séria. Já fiz radiografias. Vou me arrastando até o raio-x e pedindo a Deus que me cure. Agora a Raquel ficou com inveja, também está com a coluna ruim, não é, Prê? Eu falei, vamos rachar a bengala nós dois. Irmãos, eu falo, Deus, e aí? O que está acontecendo? A gente é fiel. Irmãos, dores que me impedem de estar aqui na quinta-feira. Eu fui te fazer a radiografia na quinta-feira, ela mexeu na minha perna, dobrou, falou, seu Josué, aguenta. Irmão, ela fez o aguenta, quando ela dobrou minha perna do outro lado, eu demorei para sair de cima daquela mesa de raio-x, gente. Não chorei porque eu achei chato, mas no corredor eu falei, Deus, por que isso? É espinho na carne, Senhor, eu vou suportar. E eu ouço palavras, os irmãos têm orado por mim. Eu louvo a Deus. Eu sinto Deus do meu lado, mas eu quero saber para que tudo isso? Por que tudo isso? Olha, irmãos, faz um bom tempo que eu não prego. Desse hoje eu vou pregar de qualquer jeito, eu vou pregar. Eu vou pregar. E meus irmãos, olha só, estou exatamente nisso. Jesus está aqui e a gente não vê. Jesus fala, a gente não vê e não ouve. Esses homens não ouviram. Quer ver outro texto? João capítulo 20, versículo 11 a 18. Maria Madalena. Essa mulher foi transformada por Jesus. A que fora pega em adultério, lembra? Olha aquela mulher, gente. Eu vejo uma mulher sofrida, uma mulher perseguida. As pessoas achavam ela um lixo da sociedade. Aqueles homens que já dormiram com ela antes, agora queriam matá-la. É bem assim que o mundo faz com você. Ele usa você e depois destrói você. Aquela mulher que fora pega em adultério, queriam matá-la. Dela saíram 7 demônios. Em Marcos 15:41 fala que ela seguiu Jesus na Galileia.
Essa mulher, depois de liberta, passou a ser serva do Senhor, passou a acompanhar Jesus. Todas as vezes, ela amava Jesus, andava com Jesus, junto com os discípulos. Em João 19, 25, fala que ela estava ao pé da cruz. Foi ela que, junto com José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus. Essa mulher, meus irmãos, ela conhece Jesus. Só que quando Jesus ressuscita, essa mulher chega no sepulcro. E aqui uma coisa interessante que eu estava conversando com o Rafael essa semana. Irmãos, as mulheres foram no primeiro dia da semana, ok? Domingo. Qual era a preocupação? Quem vai tirar a pedra? Elas chegam ao sepulcro, a pedra já tinha sido tirada. Sabe quem tirou? O próprio Deus. Foram os soldados não, gente. Foi o próprio Deus, abrindo espaço para que elas pudessem ter acesso ao Cristo, ao ressurreto, às provas de Jesus. Meus irmãos, Deus mostra a você nesta noite: olha, Ele ressurgiu, as provas estão aí, Ele está tirando a dificuldade de você. Hoje, em nome de Jesus, que as suas lentes que te impediam de ver a ação de Deus sejam tiradas. As mulheres chegaram para embalsamar Jesus. O que é que elas encontram? Primeiro, a pedra removida. Eu fico vendo aquele negócio bacana meu. Vai lá você. Eu não, vai você. Vai você. Vai você. Eu não. Então vamos juntas. Não é assim, meninas? Não é assim que vocês fazem? Hein? Então vamos juntas, vamos. As três entram no sepulcro. E o que é que elas encontram? Anjo. Mas elas estão tão atônitas. Olha só, meu irmão, por que nós não vemos muitas vezes a glória de Deus? Porque a gente é tão preocupado com outras coisas que acabamos não vendo a ação de Deus. Deus faz milagres e a gente não vê. Deus atua e a gente não vê. Elas começam a conversar com o anjo e nem se dá conta que é anjo. Só vê que é anjo no final da conversa. Aí, olha só. Escuta. Cadê Jesus? Ele ressuscitou. Onde é que botaram o corpo dele? Nós vimos embalsamar. Olha, eu estou preocupado com ele. Maria sai. Maria Madalena sai para fora. Ela não conseguia suportar aquela cena horrível. Eu sepultei ele aqui, eu deixei ele aqui, e agora cadê o corpo? O que fizeram com o corpo? Cadê o corpo? E a pergunta é: cadê o corpo? As outras viram os anjos, ouviram a mensagem: vamos levar, vamos. E Maria Madalena, cadê o corpo? Olha o texto. Cadê o corpo? Jesus, olha, meu irmão, nosso Deus é lindo. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo. Ele olha você, Ele lê o teu coração, lê a tua mente, vê quem é você. Ele te ama e responde a tua oração. Está ela lá preocupada, talvez olhando: meu Deus, onde botaram o corpo de Jesus? Chega alguém e falou: Maria Madalena, tudo bem? Oi. O que está acontecendo? Levaram o corpo do meu mestre, rapaz. Era o próprio Jesus conversando com ela. Ela não entendeu, ela não viu que era Jesus. Ela conversa com Jesus ressurreto. Mas pastor, Jesus não devia se manifestar a quem? Talvez a Pedro, o grande Pedro, não é? Ou a João? Ou a um discípulo importante? Não. Ele, meus irmãos, ele se manifesta a uma prostituta, essa prostituta convertida, a uma mulher que o mundo não dava valor,
A mulher que todos desprezavam, Jesus diz: ô Maria, ei. O texto fala assim: ela achou que era o jardineiro. Olha só, meus irmãos. Muitas vezes nossas preocupações nos levam a não enxergar Deus naquilo que está acontecendo. Às vezes eu estou assim tão, sabe, envolvido. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Que eu não consigo enxergar o que Deus está me mostrando. Ei! Versículo 15, que você vai achar isso lá em João 21, 20. Ela faz a mesma pergunta ao Senhor: onde é que botaram o corpo? Jesus fala para ela: sou eu, menina. Olha para mim. Sabe o que eu vejo nisso, meus irmãos? Não importa quem eu seja, se eu seja o pastor, o apóstolo, o bispo, ou se eu seja aquele que ninguém olha, aquele que todo mundo despreza, aquele que todo mundo acha que é ruim, que não é crente, meus irmãos, a essas pessoas que o Senhor se manifesta. Não fique preocupado. Se você voltando para casa, ouvir alguém falar: essa semana vai ser uma bênção para você, viu? Você fala: ai, obrigado. Por quê? É Deus. É Deus. É Deus. Se você receber uma mensagem: puxa, essa semana tem uma semana abençoada. Ué, mas eu não conheço a pessoa, de onde veio? Deus. Deus falando com você. Essa mulher, meus irmãos, não tinha nenhum predicativo para ser escolhida por Jesus, mas Jesus se manifesta a ela e não aos 12. Senhor, é o Senhor. A pessoa que era um jardineiro. É o Senhor Jesus. Quando Jesus vê a dúvida dela sendo sanada, o que ele fala? Maria, não toca não, deixa eu subir primeiro. Você, Maria, é mais importante para mim do que muitas missões que eu tenho para fazer. Você está entendendo o valor que você tem? A gente precisa entender, a gente precisa olhar, irmãos. Muitas vezes no culto que é de terça-feira, o irmão que está pregando, eu não gosto do sermão dele, mas irmão, daqui a pouco você vai falar: opa, esse negócio é comigo, esse negócio é comigo, esse negócio é comigo. Aleluia, Senhor. Entendi. É assim. É assim. Deus fala assim, de forma simples. Nos 2 casos, nos 3 casos, meus irmãos, posso ver que houve uma falta de visão envolvida. A preocupação quanto às coisas que não eram pertinentes ao reino de Deus. Precisamos nos preocupar com o reino de Deus. Mas pastor, eu estou lutando contra o diabo. Meu irmão, não luta não, porque Jesus ele já foi vencido. Ele vem contra você, só diga assim: Satanás, sai, em nome de Jesus. Oração feita aqui para o pastor Cláudio. Mas pastor, o pastor Cláudio expulsou o demônio na oração dele. É? E você não acha que tinha uma galera por aqui tentando tirar a sua atenção, trazendo o seu ouvido: olha, não ouve não, olha, toma cuidado. Nessa oração falou: Alia, cai fora. Deus falou, gente. Deus falou. Os discípulos de Emaús perguntaram, expuseram suas dúvidas, mas não reconheceram. Quantas vezes em nossa vida, meus irmãos, Deus se fez presente e não conseguimos enxergar? Quantas vezes Deus se fez presente, meus irmãos? É o médico que a gente falou: Senhor, usa o médico para falar para mim. Ele vem e traz um diagnóstico para você. Muitas vezes um diagnóstico que você não quer ouvir, mas é necessário ouvir. Olha, mas não se preocupe, nós temos essa profilaxia, temos esse tratamento e pode ser curado. Deus usa pessoas para falar com a gente.
Me chamar a atenção às vezes. Eu lembro quando eu ia fazer curativo lá com a Dani, lá no curativo do 3º andar, enfermeira Dani, muito bacana aquela menina. O William comigo, pai da Ju, e eu falava assim: Dani, eu nunca mais vou andar, né? Meu pé está muito feio. Ela falava assim: ei, pastor, cadê a tua fé? Dani, você não está na minha pele. Eu falei assim: mas eu sei, pastor, que vai ser curado. Era a Dani falando? Não. Era Deus. Cadê a tua fé, rapaz? Cadê a tua fé? Hoje, quando eu encontro com Dani nos corredores do 3º andar, lá da Unesp, eu digo: ei, Dani, olha para mim. Ó. Eu não falei para você, Josué? Ô, pastor, vamos ter fé. Eu falei: mas é possível? Aí você fica todo, né? Como é que pode? Uma pessoa que não conhece Jesus falar comigo assim. Deus usou a mula. E quantas mulas precisa usar para falar com você? Ele vai usar e vai falar. Para você abrir o olho. Acorda, irmão. Maria Madalena falou com os anjos, mas não conseguiu identificar Jesus. E eu fico olhando nesse texto, vejo 2 razões para que isso aconteceu com os discípulos, no barco de João 21, com Emaús e com Madalena e tantos outros que você possa achar. Eu vejo 2 razões importantes. Primeira razão que pode acontecer com você: eles estavam preocupados consigo mesmos. Você não vai enxergar a Deus, a Jesus, se você estiver preocupado com você mesmo. Não, porque eu que isso, eu estou triste, eu pensei que ele fosse fazer, e agora não deixou. Meus irmãos, os discípulos estavam preocupados com seus sonhos. Jesus vai ser o grande libertador, e agora não é mais. E agora, o que eu vou fazer? Fiquei 3 anos com ele, o que eu vou fazer da vida? Irmão, nós ficamos preocupados com a gente e se esquece que Deus pode fazer e agir. Seja o mal que for, seja o impedimento que for, Deus pode vir com cura e intervenção dele. Deus ainda é um Deus de milagres. Eu creio. Ele pode fazer. Eles estavam tristes porque ia ter que voltar para casa, derrotados. Maria, então, meus irmãos, está tão preocupada com as suas dúvidas, com o corpo, que não viu Jesus. Preocupada consigo mesma. Cadê agora? Ele era o meu amigo, eu conseguia falar com ele. E agora, cadê Jesus? Como é que eu vou fazer? Meu Deus, e agora como é que eu vou pagar a casa se eu perdi o emprego? Senhor, eu fui rebaixado. Pai, está acontecendo assim. Eu não vou poder pegar o salário lá do PIS. E, meu Deus, minha vida. Irmão, deixa Deus fazer o milagre na tua vida. Olha Jesus do seu lado, por favor, em nome de Jesus, aprenda a olhar Ele do seu lado. Essas noites que eu não tenho dormido, por causa de dores da coluna, muito forte. Foi legal. Foi ok, Deus. Não vai me deixar dormir? Tudo bem, eu vou orar. Vou te incomodar do mesmo jeito. E eu começo a orar. E eu oro pelos meus irmãos que eu amo. Oro. Daqui a pouco eu estou cochilando lá. A dor foi embora. E eu me esqueci porque estava orando. Como diz o Rodrigo aí, foca no Senhor. Foca nele. Se eu ficasse focado na minha dor, eu ia passar a noite toda com dor. Eu foquei em Jesus. Mas orei por todos vocês. Com detalhe, hein, gente?
Orei com detalhe. Deixa eu reiterar uma coisa para vocês aqui, todos vocês. Eu amo vocês demais. Eu amo vocês de forma muito intensa. E por isso eu sofro por vocês. Pode. Não é assim, né? Não quero saber. Sou eu que faço isso. Deixa eu correr aqui. Muitas vezes estamos assim, meus irmãos, como eles, preocupados conosco mesmo e não vemos Deus. Ficamos preocupados com o corpo e não preocupados com a palavra. Nos preocupamos, como é que está o meu sapato, mas não com o que eu vou falar, como é que eu vou chegar na igreja. Lá em casa é uma coisa boba, talvez você fale. Mas eu e a Raquel fizemos um voto. Quando a gente está sozinho de domingo, família, por favor, entenda isso, tá? Vocês são família, fiquem à vontade. Mas quando eu e a Raquel estamos sozinhos em casa, na parte da manhã até a hora do culto, a gente não vê televisão. Quer dizer, aquilo às vezes tira da gente a tranquilidade. Gente, eu sou corintiano. E meu time não está lá essas coisas. Sei que é São Paulino, palmeirense também mais ou menos, né? Santista então nem se fala. Você vê aquele, mas não é possível, pediu de novo, aquele técnico não sei o quê, você vem para a igreja, né? Vamos orar, Senhor, mata aquele técnico, Pai, em nome de Jesus. Que isso, gente? Que troço é esse? Que oração é essa? Não é? Vim para adorar-te, perdeu o pênalti miserável, era o campeonato. Teve palmeirense que quis bater naquele rapaz que perdeu o pênalti contra o Corinthians, fala a verdade. Abençoado, viu? Irmãos, aí você vem para o culto assim. Agora não. O que acontece? Eu consigo preparar as coisas e tal, e vou arrumando as coisas aqui e ali, e vou preparando, vou tomando banho. Irmãos, quando vejo está nada, vem para o culto, a gente vem cantando, vem louvando, vem, sabe dizer, qual é a canção de hoje? Não sei, o Rafa não falou. Irmão, começa a ver Deus no dia a dia. Começa a ver. E tira aquilo que te impede. Se alguma coisa tira de você o prazer de adorar, cuidado com isso. Cuidado com isso. Tira. Segundo, meus irmãos, eles estavam com a visão errada de Jesus. Todos os dois. Eles achavam que Jesus seria o grande conquistador. Maria estava confundindo Jesus e achava talvez ele cuidasse dela ali com os discípulos, aquela vida. Não. Jesus hoje, meus irmãos, já estou encerrando. Jesus hoje quer que você o veja. Como pastor do meu lado, minha irmã, meu irmão, pastor, amigo. Tem gente que canta que não quer dar mão, porque não suporta esse irmão. E se fosse Jesus? Jesus chegasse à porta da sua casa, me dá um quilo de açúcar. Não. Vai trabalhar, vagabundo? Aí ele citaria para você, Mateus 25. Quando foi que eu tive fome e não me desse de comer? Ai, Jesus! Já foi, negão. Vocês estão entendendo, gente? Identifica Jesus no seu trabalho. Seu amigo que está com você. Aquele que sempre te ajuda, identifica. Jesus levanta pessoas especiais, porque somos pessoas especiais. Jesus vive. Maria Madalena experimentou isso. Os anjos anunciaram. Os discípulos viram que o Senhor vive. Veja o Senhor hoje.
Perceba o Senhor hoje. Não se deixe vencer pelas circunstâncias, pela falácia, mas se renda aos pés do Senhor. Ele nos ama. Amém? Porque Ele vive. Canta comigo. Posso crer no amanhã. Vai. Declare isso. Oh Deus, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Creia nisso. Creia nisso, Ele vive. Ele vive. A turma, essa semana andou dizendo, Ele morreu. Teve que levar ele para ir para lá e para cá, aquele ser pregado na cruz. Mas Ele vive. A minha alegria de estar aqui com vocês é porque Ele vive. A nossa alegria de estar juntos aqui é porque Ele vive. Não é um Deus morto, um Deus vivo que se relaciona com a gente, viu? Que sonda os meus acertos, celebra comigo meus acertos e sonda comigo os meus erros e me corrige também. É esse o Deus que nós temos. Creia nisso. Ele está aí. Vamos orar. Feche seus olhos, Senhor. Nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor teve a ousadia de ressuscitar. Eu te adoro, Senhor. Porque não adoramos Pai de amor, como eu li esta semana, eu vi alguém falando que não adoramos o Senhor, nenhuma tumba especial, onde as pessoas andam em volta. Maomé. Não adoramos, Pai de amor, caixinhas com cinzas de Buda. Não adoramos, Senhor, qualquer outro Deus que morreu. Mas nós te adoramos, porque o Senhor vive. Não encontraram o Senhor. A ciência não consegue explicar o que aconteceu. Tentam achar o seu corpo, mas não acham, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor fez diferença. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. E teu Espírito Santo, Senhor, possa caminhar nos nossos corações nesta noite, consolando a gente, sabe, Senhor, sacudindo a gente para podermos olhar para o Senhor e ver que o Senhor nos ama e nós devemos amar uns aos outros. Faça-nos enxergar, Senhor, a tua mão, o teu amor em nosso irmão e nosso colega. E ao abraçarmos, nos sentamos abraçando o Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulinha. Paul.